a aposentadoria do professor em 2024. Neste vídeo eu vou te explicar como é que funciona essa aposentadoria que engloba grandes profissionais do Brasil. Olá! Seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e a partir de agora a gente vai aprender um pouquinho como é que funciona a aposentadoria do professor para o ano de 2024 junto ao INSS. Te convido desde já a se inscrever neste canal, logo aqui abaixo, e ativar o sininho das notificações, pois esse canal ele é dedicado a ensinar direito previdenciário aos segurados do INSS. E se ficar alguma dúvida e você deseja compartilhar sua dúvida, é só compartilhar aqui abaixo nos comentários. As regras de acesso à aposentadoria do professor, elas foram alteradas pela reforma da Previdência, que é a emenda constitucional número 103 de 2019, conhecida pela reforma da Previdência. Será garantido o direito a essa aposentadoria, ou seja, a aposentadoria do professor, para aquele professor ou aquela professora que cumpra todos os requisitos mínimos necessários antes ou após a emenda constitucional, conforme a data que essa pessoa adquiriu os direitos ou cumpriu os requisitos necessários a esta aposentadoria. Para quem já era filiado antes da entrada em vigor da reforma da Previdência, mas que não havia cumprido os requisitos mínimos necessários, essas pessoas vão entrar nas chamadas regras de transição. Para quem ingressou a partir de 14 de novembro de 2019, que é após a reforma da Previdência, serão aplicadas as regras estabelecidas para a aposentadoria programada do professor. Vou explicar agora como é que funcionam as regras do direito adquirido para a aposentadoria do professor. As regras de acesso à aposentadoria do professor ou da professora para quem já implementou os requisitos ou as condições até 13 de novembro de 2019, que é a data da reforma da Previdência, chama-se regra do direito adquirido, ou seja, a pessoa já tem os requisitos na data da reforma, então ela já pode se aposentar pelas regras da época. A aposentadoria por tempo de contribuição do professor é um benefício devido ao profissional que, nesta data, 13 de novembro de 2019, comprovar 25 anos de tempo de contribuição, se mulher, ou 30 anos de tempo de contribuição na atividade do magistério, se homem, exercidos exclusivamente em funções de magistério, nos estabelecimentos de educação básica, ou seja, estabelecimentos de educação infantil, de ensino fundamental e de ensino médio. A carência para esses professores e essas professoras serão de 180 meses. Já para aqueles professores que não cumpriram esses requisitos nessa data, 13 de novembro de 2019, eles vão passar pelas regras de transição. A grande maioria de vocês que são professores, que estão assistindo a esses vídeos, em 2019 não tinham os requisitos, vão ter que cumprir as regras de transição. E agora eu vou explicar um pouquinho sobre como funcionam as regras de transição. Os segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social, que é o regime do INSS, é o regime de previdência do Brasil, que estavam filiados até 13 de novembro de 2019 e que não implementaram as condições mínimas necessárias para se aposentar até a data de 13 de novembro de 2019, vão poder se enquadrar em uma das regras de transição, que para os professores são 3 regras de transição. A primeira regra de transição é a regra da pontuação mínima, ou seja, a regra dos pontos. É a regra trazida no parágrafo 3º do artigo 15 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Para que o professor se aposente nessa regra, é preciso ele cumprir cumulativamente os seguintes requisitos. Se for professora,
Em 2024, precisa ter 86 pontos, ou seja, soma-se tempo de contribuição mais idade e a professora tem que possuir o mínimo de 86 pontos para atingir essa regra. Tem que ter também 25 anos de tempo de contribuição na atividade do magistério. Se for uma professora da rede pública, desses 25 anos de tempo de contribuição, ela tem que somar 20 anos de tempo de serviço e mais 5 anos no cargo que ela vai se aposentar como professora de ensino público. Para os homens, para os professores em 2024, eles precisam somar 96 pontos em 2024, mais 30 anos de tempo de contribuição na atividade do magistério. Se for um professor de rede pública, modifica um pouquinho. Desses 30 anos, esse professor precisa somar 20 anos de serviço público e mais 5 anos em sua aposentadoria no cargo que ele vai se aposentar. Existe também a carência na regra dos pontos, que são 180 meses. Em todas as aposentadorias, a carência vai ser 180 meses. Tem que ter esse requisito mínimo, além dos requisitos necessários para cada uma das regras. Eu vou explicar para vocês a pontuação necessária para os professores nos anos seguintes. A gente está em 2024, eu expliquei a pontuação de 2024. Em 2025, serão necessários 87 pontos para as mulheres, para as professoras, e 97 pontos para os homens, para os professores. Em 2026, 88 pontos para as mulheres e 98 pontos para os homens. Em 2027, 89 pontos para as mulheres e 99 pontos para os homens. Sempre os homens têm que ter 10 pontos a mais. Em 2028, para as mulheres, 90 pontos, para os homens, 100 pontos. Em 2028, os homens atingem a pontuação máxima, que são 100 pontos. A partir de 2028, sempre vai ser 100 pontos para os homens. Em 2029, para as mulheres, 91 pontos, para os homens, 100 pontos. Em 2030, 92 pontos, que é a pontuação máxima trazida pela reforma da Previdência para as mulheres se aposentarem por essa regra, que é a regra dos pontos. A segunda regra de transição é a regra da idade mínima. É a regra trazida pelo parágrafo 2º do artigo 16 da Emenda Constitucional número 103 de 2019. A regra da idade progressiva, ela só é cabível para os professores da rede privada de ensino infantil, fundamental e médio, ou seja, aqueles professores que trabalham ou trabalharam em escolas particulares. Não é válida para os professores da rede de ensino público. Regras para as mulheres da idade mínima. As mulheres têm que ter 53 anos e 6 meses em 2024 de idade, mais 25 anos de tempo de contribuição em atividade de magistério. Para os homens, vão ser necessários 58 anos e 6 meses em 2024, essa é a regra da idade mínima, e 30 anos de tempo de contribuição na atividade de magistério. A regra da idade mínima, ela se modifica a cada ano, ela aumenta 6 meses, tanto para os homens quanto para as mulheres na idade. Então, em 2025, para as professoras, será necessário as professoras terem 54 anos e os professores 59 anos de idade para atingir essa regra. Além disso, os 25 anos de tempo de contribuição na atividade do magistério. Em 2026, 54 anos e 6 meses para as mulheres e 59 anos e 6 meses para os homens. Em 2027, 55 anos para as mulheres e para os homens 60 anos. A partir daí, a idade dos professores fica estabelecida em 60 anos, não aumenta mais pela regra da idade mínima. Em 2028, 55 anos e 6 meses para as mulheres e 60 anos para os homens. Em 2029, 56 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. Em 2030, 56 anos e 6 meses para as mulheres e 60 anos para os homens.
e em 2031, 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. Aí atinge a regra da idade mínima. A partir daí, a regra da idade não aumenta. E a terceira regra que eu quero explicar é a regra do pedágio de 100% mais a idade mínima, que na realidade a gente só reconhece como regra do pedágio de 100%. Está contida lá no parágrafo 1º do artigo 20 da Emenda Constitucional número 103 de 2019. É necessário cumulativamente para os professores e para as professoras cumprirem os seguintes requisitos. Se for professora, vai ser necessário ter o tempo de contribuição de 25 anos na atividade do magistério, a idade mínima de 52 anos, ou seja, uma idade muito reduzida para atingir essa regra, e o pedágio de 100%. 100% de quê? 100% do tempo que faltava para ela. A gente vai voltar, na realidade, ao ano de 2019, vai verificar quanto tempo de contribuição essa professora tinha e vai verificar quanto tempo faltava para ela se aposentar pelo tempo de contribuição de 25 anos em 2019. Digamos que essa professora tinha 20 anos de tempo de contribuição em 2019. Se ela tinha 20 anos, faltavam 5 anos. Então, o pedágio dela vai ser 5 anos. Ela cumpre os 5 anos que faltavam, mais o pedágio de 5 anos. Então, vão ser 10 anos a partir de 2019. A gente sempre tem que fazer esse cálculo correto para chegar na data correta. E nessa data que ela cumprir esses 10 anos, ela tem que ter a idade mínima de 52 anos, os 25 anos de tempo de contribuição e o pedágio de 10 anos complementados integralmente para que ela atinja o requisito mínimo do pedágio de 100%. Para os professores, tempo mínimo de contribuição na regra do pedágio de 100% serão 30 anos de atividade, de tempo de contribuição em atividade de magistério. A idade mínima do professor é de 55 anos e ele tem que cumprir também o pedágio de 100%. Tem que cumprir 100% do tempo que faltava para ele completar 30 anos de contribuição em 2019. Digamos que esse professor tinha 27 anos de tempo de contribuição, então faltavam 3 anos. Ele teria que cumprir os 3 anos que faltavam, mais 3 anos do pedágio. Ele teria que cumprir 6 anos de pedágio e ter, nessa época, 55 anos, que é a idade mínima para o pedágio de 100%. Existe também a carência de 180 meses para todas as regras de transição. Então, todas essas regras são as regras necessárias para que o professor ele consiga se aposentar em 2024. Cada uma dessas regras tem um cálculo do valor do benefício que o segurado vai receber no momento que ele for se aposentar. Você que é professor, que é professora, muitas vezes é importante você fazer o seu planejamento previdenciário, porque para o professor essas regras elas são muito próximas. E se você pede o seu benefício no momento que você atingir uma regra menos benéfica, daqui a 2, 3 meses você atinge uma regra mais benéfica, você vai perder muito dinheiro no momento que você for receber o seu benefício, porque cada cálculo de cada uma dessas 3 regras é diferente. Geralmente a regra do pedágio de 100% é uma regra mais benéfica. Em alguns momentos a regra dos pontos vai ser mais benéfica. E em outros momentos a regra de transição da idade mínima vai ser mais benéfica. Então, cada caso vai ser um caso e é importante que você faça o seu planejamento previdenciário para saber em qual das regras você vai se aposentar com mais benefícios. O simulador do INSS, ele não é válido para o professor, porque o simulador do INSS, ele faz o cálculo do tempo de contribuição para aposentadoria por tempo de contribuição normal, convencional, e não para aposentadoria por tempo de contribuição do professor. O INSS ele não sabe se o segurado é ou não professor. Então, aquela simulação ela não é válida para quem é o professor. Geralmente, o professor ele vai atingir aquela data que está lá no simulador mais cedo. E os valores que estão lá também não serão válidos, porque as regras dos professores elas são diferenciadas.
Como é que você vai pedir a sua aposentadoria? Você vai pedir pelo aplicativo do Meu INSS. Você tem que cadastrar uma senha para entrar lá no aplicativo e é solicitado todos os serviços e benefícios do INSS é solicitado por lá. A documentação necessária, você vai apresentar a sua documentação pessoal, identidade, CPF, comprovante de endereço, certidão de nascimento, de casamento e a comprovação do seu período de trabalho, que vai depender da forma como você trabalhou. Se você trabalhou para prefeituras, você vai ter que apresentar documentos diferentes. Se você trabalhou para escolas, você vai ter que apresentar para escolas particulares, você vai ter que apresentar provavelmente a sua carteira de trabalho. Então, vai depender muito da forma como você trabalhou para saber qual a documentação você vai apresentar lá na plataforma do Meu INSS. Uma informação importante é sobre as funções de magistérios. As funções de magistério, elas são atividades exercidas pelos professores em estabelecimentos da educação básica de diversos níveis, como educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E nessas modalidades de ensino, ou nessa categoria de funções do magistério, está incluída, além do exercício da docência, as funções de direção de unidade escolar, ou seja, é o diretor de escola, tem direito a se aposentar pela aposentadoria das regras dos professores. De coordenação, foi coordenador da escola, também tem o direito de se aposentar na regra da aposentadoria dos professores. Ou assessoramento pedagógico, também tem direito de se aposentar pela aposentadoria do professor, conforme o decreto 10.410 de 2020. E também da lei 9.394 de 1996. Então aqui eu acabei informando um resumão sobre as regras da aposentadoria do professor em 2024, principalmente relacionadas à aposentadoria por tempo de contribuição. Caso você tenha interesse em realizar o planejamento previdenciário, basta entrar em contato pelos números que estarão aqui abaixo na descrição do vídeo. Te convido a se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações. Ficou alguma dúvida? Compartilhe a sua dúvida aqui nos comentários. Quer me seguir nas minhas redes sociais? Me segue lá no @simplificainss. Lá também eu dou dicas sobre direito previdenciário. Tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.